Olá, está entrando no ar o Jornal Miriense Online. Para você que já é inscrito, o nosso muito obrigado. E para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se agora em nosso canal no YouTube e curta a nossa página no Facebook. Assista nesta edição. O Jornal Miriense Online visitou a Unidade Básica de Saúde de Igarapé-Miri. O Jornal Miriense Online nas comunidades foi até o bairro da Cidade Nova para ouvir o clamor da população. Apresentaremos hoje para você um pouco da história de Igarapé-Miri. Em uma matéria especial, mostraremos o trajeto de 18 quilômetros entre Igarapé-Miri e Vila Maiotá. E no último episódio da série O Clima Político em Igarapé-Miri, 3 personalidades mirienses comentam sobre a política no município. O Jornal Miriense Online é um oferecimento de Boa Forma Fitness, a melhor academia de Igarapé-Miri. Programa O Remédio que Salva. Apresentação Dr. Alessandro Lobato. Sorveteria do Canela, a número 1 da cidade. Da Pancol, Dário Pantoja, Indústrias e Comércio. Amazônia Esporte, a favorita da região. Flor de Lis, papelaria e presentes. Distribuidora Frangão do Dens, preço igual não há. Dr. Xavier Advogado, o melhor de Igarapé-Miri. Malharia Vitória, organização Isete Farias. Neto Confecções, uma loja completa para você. Pescada Motopeças, cuidando da sua moto com muito carinho. Pinto Tudo Casa e Eletro, tudo para sua casa em um só lugar. Vitaminosa Deus é Fiel, o melhor açaí de Igarapé-Miri. Ótica Rio, qualidade em primeiro lugar. VF Peças, temos todas as peças para o seu motor. Drogarias Max Popular, a farmácia mais completa de Igarapé-Miri. FAM, Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia. Visitamos a Unidade Básica de Saúde para mostrarmos para você os serviços que lá são oferecidos para a população miriense. E ainda hoje, acompanhe o sofrimento da população de Vila Maiotá ao trafegarem na PA 407. Olá, meu nome é Rodrigo Luiz, repórter do Jornal Miriense Online. Estamos em frente à Unidade Básica de Saúde para mostrar a você os serviços que a UBS presta para a população miriense. Qual é esse departamento e como é que ele funciona? Aqui é a sala do PCCU, que é o exame de prevenção do câncer de colo do útero, tá? Aqui nós coletamos o material necessário para mandar para... Esse resultado vai para Belém e vem para cá, diretamente para a gente. Nós trabalhamos com o acolhimento da mulher aqui. Ainda há pouco aconteceu uma situação aqui que veio uma jovem que ela nunca tinha feito, né? Então, nós temos aquele contato direto com elas, temos uma conversa, né, para explicar a importância deste exame. E nós estamos aqui de segunda a sexta, esperando por elas. E o funcionamento é de 7 às 10 da manhã. Condicionalidade da saúde do programa Bolsa Escola. A gente funciona de segunda a sexta-feira com os seguintes atendimentos. Nós fazemos os acompanhamentos nutricionais, dos beneficiários do programa, onde a gente emite o peso e a altura deles, porque precisa fornecer esse peso para o programa. Tem que atualizar 2 vezes por ano, tá? Então, nós fazemos esse acompanhamento aqui diário, justamente para estar trazendo esse benefício a mais para a população, para os beneficiários, principalmente do Bolsa Escola. Qual os dias de funcionamento? Segunda a quinta, de 8 ao meio-dia, aqui com esse... trabalho exclusivamente do Bolsa. O teste do pezinho. E ele funciona recebendo as demandas, que são as crianças que vêm aqui. Todas as crianças, elas são atendidas. E o teste do pezinho é uma prevenção para algumas doenças, tá? Aqui nós cuidamos de 3 doenças bem graves, que são a doença mental, o raquitismo, infecção do aparelho respiratório e digestivo. Quais os dias de funcionamento aqui na unidade? Todos os dias úteis, de segunda a sexta-feiras. Qual é esse departamento e qual é a função dele aqui na unidade? A sala de vacinação da Unidade Básica de Saúde, e uma das principais funções é a imunização. Imunização, digamos, do povo rural, da zona rural de Igarapé-Miri, onde nós oferecemos todas as vacinas que nós temos aqui disposto, tá? A gente funciona das 7 às 13. Funciona a triagem.
O que é triagem? São os primeiros procedimentos que a gente faz aqui no paciente, que é peso, PA e a semana gestacional, certo? Que a gente faz para poder ir com a enfermeira ou com o médico. Esse departamento aqui na unidade é a digitação da produção de como funciona os atendimentos aqui. O atendimento médico, de enfermeiro, nutricionista, todos os atendimentos que tem aqui, os exames, a produção ela é digitada aqui, que alimenta o sistema, que é da onde vem o recurso para nós continuarmos trabalhando. Como funciona a unidade básica de saúde aqui no município? E quais os procedimentos que são realizados aqui? A unidade básica de saúde, ela funciona com o objetivo de promover a saúde para o bem-estar da comunidade, né? Os atendimentos que nós temos aqui, o horário de funcionamento funciona de 7 às 13, de segunda a sexta, né? Às quintas à tarde é o Dr. Rivaldo que atende, então funciona o dia todo, tem uma equipe que é escalada para o atendimento, né? Os atendimentos que nós oferecemos são vacina, teste do pezinho, PCCU, a triagem, que é o início de pré-natal, né? A consulta com os hipertensos, consulta de enfermagem, temos os médicos. O médico que nós temos, segunda e quarta, Dr. Márcio, demanda espontânea de ficha e agendamentos de programas, que são SMs, hipertensos, diabéticos. Terça, Dr. Vicente, mesma questão, demanda espontânea de ficha. E os programas. Quinta, o Dr. Rivaldo, que atende também programas e demanda espontânea. A diferença do Dr. Rivaldo é que o Dr. Rivaldo é agendamento. Como funciona esse agendamento? O agendamento é feito na segunda para o pessoal do interior, são 7 agendamentos por ordem de chegada, né? E na terça para a cidade também 7 agendamentos. Aí, às vezes as pessoas perguntam, mas por que só 7? É porque existem programas, como eu estava falando, SM, hipertenso, TB, MH, então a gente tira essa demanda que são dos programas e o restante a gente faz o agendamento, né? A consulta de enfermagem, ela funciona de segunda a quinta também, né? Todos os serviços demais são de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta nós temos atendimento. E qual o público-alvo que é o UBS? Às vezes as pessoas acabam um pouco confundindo, né? Qual o público-alvo? O público-alvo é a zona rural, onde é descoberta por não ter nenhum postinho. A zona urbana, no caso, é o centro, Açaí lá e Ticiano, que é o UBS cobre. Aí, às vezes, as pessoas confundem por quê? Porque chegam aqui, não, eu quero atendimento na UBS, mas eu sou lá, por exemplo, do Boa Esperança, vamos supor um exemplo, né? Não. Quem é, por exemplo, de cada bairro onde tem uma unidade, uma estratégia de saúde da família, tem que procurar o seu bairro justamente para dar oportunidade para que a pessoa onde não tenha nenhum postinho possa vir para atender. Então, essa nossa... a gente faz essa triagem para o atendimento na unidade. Então, assim, mas lógico que a gente tem como objetivo, a gente atende todo mundo, mas sempre a gente tenta reeducar essas pessoas, né? Para que quando esses que não têm nenhuma unidade perto da sua casa, do seu bairro, tenham atendimento assegurado na unidade. Além dos clínicos, existem algumas especialidades aqui na unidade básica de saúde que eles podem estar oferecendo para a população miriense? Sim, existem. Nós temos, a unidade oferece, além dos clínicos gerais, né, oferece o atendimento com a pediatra, que é a doutora Glenda Portugal. Ela vem atender, geralmente ela atende uma semana corrida, sempre no início do mês. Temos atendimento também com a ginecologista, a doutora Márcia Maciel, toda quarta e quinta. Existem dias que são demanda espontânea de ficha e existem dias que são agendamento para os postos, que os postos têm essas vagas garantidas na unidade, né? E também o doutor Cláudio, que é o ginecologista obstetra da unidade, que também tem uma certa especialidade em mamografia. Como o município ele não tem um especialista para atendimento, né? O doutor Cláudio está fazendo esse atendimento para quem tem resultado de exame de mamografia para mostrar, a gente está agendando as consultas para o doutor Cláudio, né? Temos também atendimento com a nutricionista, né, na unidade, ela atende de segunda a quinta, né? Temos o odontológico, que é dia de terça e quinta-feira, sendo que na terça-feira é a demanda de interior e cidade, né? Nós temos o serviço de extração, restauração e limpeza. E na quinta-feira também, atendimento misto
para dentista. Na terça é o doutor Fernando e na quinta é a doutora Mariana, que está com atendimento odontológico, né? E diante a meio desses serviços, a unidade ela não tinha, mas agora ela passa a ter a emissão do cartão SUS, né? Que hoje em dia é um cartão obrigatório, seja para qualquer consulta, inclusive para a vacina, que mudou o sistema. Então, assim, a gente já oferece a emissão de cartão SUS. Eu chego na unidade para atendimento, mas eu não tenho cartão SUS. Não, a gente logo faz a emissão do cartão SUS para que a pessoa tenha o atendimento e saia, né, daqui da unidade já com seu atendimento e saia satisfeita para que não volte, né, por conta dessa emissão. Então, foi algo assim primordial que a gente teve, foi essa emissão de cartão SUS que já temos na unidade. Assista agora com o repórter Rodrigo Luiz o Jornal Miriense online nas comunidades. E ainda hoje, 3 personalidades mirienses comentam sobre o clima político em Igarapé-Miri. Olá, meu nome é Rodrigo Luiz. O Jornal Miriense online nas comunidades está no bairro da Cidade Nova para ouvir o clamor da população. Olá, estamos com a dona Judite, que mora na frente do buraco onde foi tapado. Dona Judite, você está satisfeita com o serviço que a Prefeitura Municipal realizou aqui na frente? Eu estou satisfeita, porque está melhor do que estava, que era um poço de água muito fundo, né? Aí a primeira carrada de barro que eles trouxeram, aí teve um que tirou, né? Achou que não estava certo por causa da passagem da moto, né? Tirou. E depois eles vieram jogar uma carrada de caco, de caco. Depois jogaram uma areia. Eu estou satisfeita, porque por as vezes que eu saio, não me atinge. Porque eu não tenho moto, como diz o Cusa, eu não ando de bicicleta. Aí eu saio, aí eu estou satisfeita por isso. Porque a minha casa, ela não ia no fundo, não. Nunca ela foi. Não. A água só dava para com pouco, ia para dia. E aí eu estou satisfeita por isso. Sabemos que existe um vídeo que está circulando pelas redes sociais. Gostaria de saber, você como morador da rua, se vocês estão satisfeitos pelo serviço que fizeram aqui. Não, meu amigo, o que nós precisamos, a realidade aqui é o asfalto que nós queremos, porque isso aqui, eles jogam só um barro, aí quando dá uma chuva vai embora. Você está entendendo? Acho que é o asfalto, nós temos pedido jogar o asfalto na nossa cidade, isso não melhora para nós, esgoto e tudo mais. Estamos com o Zacarias. O que você acha que tem que ser feito pela sua rua? Então nós queremos o melhoramento da nossa rua, até porque foi prometido asfalto para as nossas ruas. E até aqui, isso ainda não aconteceu. E nós queremos, fazendo um apelo para os governantes que venham tratar da nossa rua, que nós também podemos trafegar por ela tranquilo, como em muitos lugares aqui no centro. Nós também queremos que a nossa rua também seja igual como no centro são. A rua é preparada, né? A gente só pega uma rua organizada quando a gente vai para o centro de fazer compras, essa coisa. Mas quando chega para cá, a coisa complica para nós. Então nós precisamos de uma rua asfaltada, nossa rua, a General Martins de Lima, que tem igreja, tem escola, né? Então nós queremos que essas pessoas venham nos ajudar nessa parte. Colocar, por exemplo, um trabalho assim na rua para que venha estabilizar a situação nossa. E eu peço isso aí, em nome de Jesus Cristo, que alguém venha, ouça isso aí e venha fazer esse sentido deste apelo, venha humanizar, que para nós será uma grande alegria, e não só para nós, como para nossas crianças. Estamos com Elmar. Você sente muita dificuldade em transitar por essa rua, já que você depende das ruas para trabalhar. Você já teve muito prejuízo com seu veículo? Aqui nós temos crítica aqui nessa rua. Nós precisamos de um filho de Deus para nos ajudar aqui, porque aqui nós temos esquecido pelos governantes, né? E o povo sofre por causa desse esquecimento. Porque se tivesse um filho de Deus para ajudar, asfaltar, arrumar essa cidade, com certeza estava melhor para nós correr. Nós acaba com nossa moto, nosso veículo, pneu, kit, é muito buraco, é muita lama. E toda semana nós temos que engraxar nossa moto, nós temos que fazer o motor benzeiro da nossa moto, porque a rua não dá condição de nós trabalhar, nós queremos trabalhar, mas tem lugar que a gente só entra empurrando a moto, quando chove principalmente, alaga tudo, fica uma crise aqui. E quero deixar um recado para os governantes, que eles olhem para cá, que seja o filho de Deus olhar para essa situação de Igarapé-Mirim, né? Esses bairros daqui, né, que
de Garapé-Mirim, que a gente olha, é só lama, é só buraco. Eles são filhos daqui, então que eles possam enxergar mais Garapé-Mirim. Como vem uma eleição aí, que eles possam vir fazer para o povo se alegrar, as ruas, né? Muitas pessoas moram, não tem condição de sair, às vezes quer fazer até um barquinho para sair, porque a rua alaga tudo, não tem esgoto, não tem nada. E esta que eu quero é meu apelo, que eles possam vir enxergar as ruas, o povo de Garapé-Mirim, porque só aqui, em Garapé-Mirim, que é uma cidade esquecida, a gente vê Abaeté, a gente vê Muju, vê Barcarena, tudo cresce aqui, as ruas lá são tudo asfaltadas, são tudo bonitas, aqui é esquecido. Vocês possam prestar mais atenção no trabalho de vocês. Obrigado. Estamos com 3 moradoras da rua. Gostaria de perguntar a vocês qual é a opinião sobre a rua de vocês. Bom dia. Nós estamos aqui reivindicando asfalto para nossa rua. Porque aqui tinha não era um buraco, era uma cratera que tinha aqui, que a gente não conseguia passar. Aqui nós temos crianças, nós temos senhoras idosas, nós temos cadeirantes, nós temos aqui na nossa rua. Então vieram, jogaram aqui um entulho, jogaram uma areia. Mas uma moto passa aqui e fica enterrada aqui, viu? Então nós precisamos de ajuda. A nossa cidade é uma cidade tão pequena que era para ser uma cidade maravilhosa. Não é por isso que é chamada a cidade capital do açaí. Então açaí dá dinheiro. Então era para ser uma capital, viu? Muito bem organizada. Mas infelizmente é essa situação que nós temos aqui. A nossa rua só buraco para cá, para ali, tudo. Todo lado que a gente anda é buraco. Então, gente, nós precisamos de ajuda na nossa cidade. Está satisfeita pelo serviço que fizeram aqui na sua rua? Na verdade, esse serviço não foi bem feito, porque eu todo dia levo meu filho para a escola. E quando eu vou levar ele para a escola, eu tenho que descer da bicicleta e ir empurrando, porque senão eu caio nesse areial aí. E para mim ir por ali, eu caio em buraco em cima de buraco. Capaz de eu cair com meu filho. Então eu preciso de melhoras, asfalto para essa rua. Porque esse serviço aí não foi bem feito. A gente tem que ir por cima pelo mato. Então tem que vir e fazer a coisa certa. Asfalto. É isso que nós queremos, asfalto. Minha querida, você sente dificuldade de transitar aqui? E os seus familiares também têm? Tem muito. É os meus filhos, que principalmente que estudam, e a gente também. Só que aí a gente não aceita do jeito que tá. A gente vai, pede, quando ele vem com o trator, a gente pede e fala, olha, por favor, abra aqui essa rua. Fala com quem? Ai, por favor, olhe, por favor. Rossi aqui, fala com um, joga para outro, um joga para gente tá assistindo. Às vezes acha até a gente enjoado, sabe? Mas nós temos o nosso direito, e isso que a gente quer. Se fosse uma rua bonita, a gente não ia atrás deles, mas agora eles já estão voltando, eles já estão aparecendo pelas portas, já está tendo entrevista, já estão vendo quantos moradores tem na cidade de Garapé-Mirim. Para que isso? Para quê? Para voto, que já vem, mas nós esperamos eles, aguardando. Você, como cadeirante e moradora do bairro da Cidade Nova, você sente muita dificuldade de transitar na sua rua? Sim, sinto. Olha, inclusive ontem eu saí da clínica, né, que estava internada, passei 8 dias. Aí eu vim de lá, quando cheguei aqui não deu. Nós ia revirando, eu com o rapaz na moto, né? Aí eu teve que voltar por ali para poder chegar aqui em casa. É dificuldade mesmo. E o que você acha sobre o serviço que fizeram aqui? Você está satisfeita pelo que fizeram aqui? Não estou. Não estou satisfeita, porque não tem um serviço que veja que seja uma coisa boa, né? Estamos vendo, ó, eles pegou o matagalho, agora que bateram o mato, que estava horrível. Era cobra atravessando, cansei de ver cobras, rato, tudo. Até mucura andava aqui pela rua. E não achei nada de bom, não. Tudo ruim. Estamos com o secretário de Obras, Orivaldo Correia. Estamos no local onde a prefeitura fez um serviço de tapa-buracos. E os moradores relataram para a nossa equipe que estão insatisfeitos com o serviço. O que você tem a declarar para os moradores da Cidade Nova? O povo nos solicitou e o nosso chefe de operações, Oscarito, chegou com o nosso material aqui e tapou uma cratera que tinha aqui,
que estava prejudicando a dona Judite aqui, que o pessoal passava aqui e derramava para dentro da casa dela. Então, o que nós podemos fazer nesse período de chuva, nós estamos fazendo. Viemos, tapamos o buraco, jogamos caco, uma carrada de areia com seixo aqui por cima e amenizamos a situação. E a prefeitura continua fazendo, tapando o buraco, nós estamos atendendo todos os chamados, é só ligar que a gente está para atender a população em geral. Secretário, existe alguma previsão de pavimentação da rua? A previsão é depois do período chuvoso que nós vamos tentar fazer alguma coisa, ou com blocrete, ou com outro tipo de serviço aqui para botar essa rua aqui realmente para que o povo fique satisfeito. Eu sou Rodrigo Luiz, diretamente para a redação do Jornal Mirense Online. É com você, Neto Pantoja. Assista agora um pouco da história de Igarapé-Miri com os historiadores Marinaldo Pinheiro e Railson Wallace. Com as dificuldades de navegação pela Baía do Marajó, comerciantes que vinham das vilas e povoados localizados nas bacias dos rios Tocantins e Amazonas davam preferência pela navegação em Igarapé-Miri, mas especificamente pelo rio Igarapé-Miri Velho e posteriormente pelo furo do Rebibiu, que dá acesso ao rio Moju. Para contar essa história, a gente fez uma matéria toda especial que você verá a partir de agora no Jornal Mirense Online. Quando a gente chega neste local aqui, que a gente consegue perceber por que o nome do rio que passa em frente à cidade de Igarapé-Miri veio a se chamar Igarapé-Miri. O caminho pequeno, caminho de canoa pequeno, pequeno caminho de canoa. Há um relato de um viajante do século XVIII, que ele faz todo esse trajeto, vai contando como é o rio Moju. Quando ele chega aqui, ele fala, olha, daqui para frente é um igarapé pequeno, é o Igarapé-Miri, né? Que vai dar acesso, porque a gente percebe aqui que é bem pequeno mesmo. Então daí para frente, daqui desta entrada até o rio Meruú, passando pela frente de Igarapé-Miri, Espera e Meruú, é isso que é o Igarapé-Miri, que hoje é chamado de furo, essa primeira parte, depois Igarapé-Miri Velho e o Igarapé-Miri, o rio Igarapé-Miri. Tá? Então o furo ele é o quê? Ele é um canal natural, né? Um canal natural, uma passagem natural, e por ser uma passagem natural é uma passagem extremamente difícil, extremamente rasa, fechada, que sempre gerou uma série de problemas para os viajantes da época, né? Um dos maiores desafios do miriense ou das pessoas que passavam por Igarapé-Miri, que viajavam para cá, era passar nesse furo, porque aqui seca, e quando seca não passava embarcação. Acabamos de entrar no furo do Rebibiu, ou simplesmente furo, o local por onde as embarcações que seguiam a Belém passavam, de Igarapé-Miri a Belém passavam. E nós estamos passando pelas mesmas dificuldades. Tivemos que parar o motor do barco porque não demos conta mais devido à questão tem lugares que está bem fechado, a mata está bem fechada, tem muito pau aqui. E estamos indo a remo devagar para a gente chegar no Igarapé-Miri Velho, que fica bem à frente. Então esse lugar aqui sempre foi um lugar de extrema dificuldade para se viajar, né? Inclusive hoje é difícil. Então aconteceu no passado diversas dificuldades eles se enfrentavam, não é isso, Railson? Cite algumas, por favor. Para conseguir passar por aqui pelo furo, as pessoas que vinham com as embarcações, tanto do lado de lá do rio Moju, ou que rumavam a Belém, as pessoas tinham que lançar cordas nas árvores e puxar para que as embarcações fossem para frente, além de que o furo só dá passagem nas marés grandes. E a questão de pedaços de paus que ficam no fundo do furo danificavam as embarcações. Outro caso que acontecia é quando duas embarcações vinham em rumos opostos. Elas duas se encontravam em algum perímetro do furo e uma tinha que recuar. E isso nem sempre acontecia de forma pacífica. Então, se alguém não conseguisse, não entrasse em consenso para que um recuasse, geralmente aconteciam conflitos e talvez até mortes ou acontecimentos mais graves. Acontece também que as embarcações elas eram a remos. Então você pode tirar a quantidade de remo de um lado e outro. Não passava dois barcos a remos aqui com remos grandes que as pessoas remavam, não conseguiria passar aqui. Nós temos também que relatar que nós estamos com água grande. Nós estamos no inverno agora. Imagina no verão com água baixa. Isso aqui fica seco, completamente seco. Por isso, amarrar as cordas, empurrar com varas, etc. Então aqui, inúmeras vezes, embarcações ficaram paradas.
né, acabaram ficando ensecando, como o povo daqui chama, e os comerciantes de Igarapé-Miri tinham que mandar pessoas de lá virem cascos menores para vir buscar aqui o alimento, buscar mercadoria, buscar carne verde, etc. Né, para não desabastecer a cidade e também para não estragar o alimento. E tudo isso tinha um custo, acabava aumentando o valor desse produto aí para o consumidor, né, o consumidor final, no caso a pessoa que vai comprar lá no comércio. Então isso tudo ia dificultando. Foi daí então que o Carambolas, em um determinado dia, fez uma viagem para cá, mais ou menos em 1819, para trazer uma quilha, uma peça de um barco, né, uma peça de madeira de um barco que é em direção a Belém, para o governo do estado, e ao passar aqui ele viu a dificuldade, ele não conseguiu passar. Tiveram muita dificuldade para passar com essa quilha de navio, de barco aqui. Daí então que veio a ideia, como ele já conhecia essa mata aqui, porque ele trabalhava com madeira, ele era uma pessoa que extraía madeira da região, ele então teve a ideia de construir o canal de Igarapé-Miri, que é um marco histórico também, né? A gente avalia não, isso é um museu aqui. Um museu e também um sítio arqueológico. Se a gente, com maré vazia, maré seca, a gente for garimpar por aí, a gente encontra muita coisa enterrada aqui, muita coisa na lama, muito resto de embarcação, utensílios antigos, colheres, pratos, tigelas e muitas outras coisas que tem enterrado aqui. Então é magnífico estar aqui, é muito importante, né? E a gente sente aqui, é aqui que a gente consegue entender o que é Igarapé-Miri, né? O caminho de canoa pequena ou o pequeno caminho da canoa. Que se percebe que Igarapé-Miri foi construída não no lugar estratégico, não diria assim não estratégico para a navegação, mas foi construída na época estratégico para a madeira, tanto que a nossa origem é a madeira, né? A fábrica de madeira, a fábrica nacional de madeira, ou seja, que pertencia ao Império. Era uma área muito rica em madeira e esta extração de madeira, então, por lá ter muita madeira, lá montaram tiravam madeira e lá montaram a serraria imperial, a serraria real, como é descrito na literatura. E eu acredito até que naquele momento não havia tanto problema aí, né, porque o problema vai se gerar depois quando as embarcações vão crescendo, vão ficando maiores e não conseguem passar nesse furo aí, tá? E uma coisa interessante que eu acho, Railson, é que o Moju, que estrategicamente está bem localizado, era a vila de Igarapé-Miri. Até a década de 1930, o Moju era uma vila de Igarapé-Miri, pertencente, tem documento no arquivo público sobre isso, era a vila. E Igarapé-Miri era, no caso, a cidade central aqui, era a vila central, depois passou a ser a cidade central. Até 1896 foi vila, depois passou a ser cidade, né? De 1845 a 1896 foi vila. De 1896 para cá a cidade. E a Baitetuba pertenceu a Igarapé-Miri, Moju pertenceu a Igarapé-Miri, etc. O território de Igarapé-Miri era extremamente grande, né? E mesmo sendo uma cidade onde você tinha dificuldade de navegação. Mas o que foi que melhorou a navegação posteriormente foi o canal. Assistam agora os perigos que a população de Vila Maiotá enfrentam ao trafegarem na PA 407. Vamos à matéria. E hoje a equipe do Jornal Miriense Online está fazendo o trajeto da cidade de Igarapé-Miri à Vila de Maiotá para conhecer os transtornos da população que frequentam os ônibus que fazem os transportes para a cidade e para a vila todos os dias. Vamos, com a nossa equipe de reportagem, fazer uma matéria completa sobre a estrada do início ao fim. Seu Antônio Fonseca da Costa, ele é morador do Rio Santo Antônio. Seu Antônio, o que é que você tem a dizer sobre a situação dessa estrada de Vila de Maiotá? Acho que nem eu só tenho a dizer, mas todo mundo que está nesse ônibus já pode dizer o sofrimento que a gente passa ao longo desses anos aqui, nesse trecho dessa estrada aqui. Uma estrada que não dá condição para a gente trafegar, né? Quem tem os seus veículos não pode vir em Igarapé-Miri, porque a hora que chega na sua residência tem que ir para o concerto, que não tem veículo que aguente nessa estrada. E o mais perigo é uma estrada não tem condição de trafegar, a questão da violência ela se torna um ponto muito forte que abala cada pessoa que trafega nessa estrada, seja da Vila Maiotá, ou seja do Ribeirinho, ou seja da beira da estrada. Então, a violência é ainda o ponto muito forte que nós abala nesse trecho aqui, pelo trecho da estrada não tem condição de a gente trafegar. As pessoas se
se aglomeram no lugar mais ruim, e aí quando os carros passam, é o lugar que aborda a gente para assaltar e fazer da gente refém e levar o que a gente tem, o pouco que a gente tem ainda. O sofrimento não é para mim, mas para todas as pessoas que trafegam nessa estrada há muito tempo, muitos anos, né? Então eu espero que o poder público possa olhar com carinho e resolver o problema dessa estrada, que não é um benefício para mim, mas para toda a população da estrada, da zona rural e muito mais da Vila Maiotá, que é um distrito desse município que precisa muito desse transporte aqui, tá? Então, eu acho que o desejo não é meu, mas de todo mundo que trafega nessa estrada é que isso seja resolvido, porque nem só o meio de transporte é ruim, mas como eu volto a dizer, se torna um perigo muito grande a questão da violência, porque não dá para o carro correr, né? Então é o lugar que o pessoal se aglomera para poder fazer a criminalidade avançar nesse município aqui. O senhor já sofreu algum assalto nessa estrada ou conhece alguém que já foi assaltado, alguma coisa do tipo? Eu já fui vítima, sim, de assalto nessa estrada, mas conheço muitas pessoas, né, que já foi vítima, e isso diariamente quase acontece nessa estrada. Então, quase, se você for perguntar para cada pessoa que está aqui, muitos já conhecem e muitos já foram vítimas nessa questão da violência aqui na estrada. Estamos a caminho de Vila Maiotá. Verificamos que a estrada já começa com muitos buracos. Em alguns trechos, os veículos de sentido opostos precisam parar e esperar o nosso veículo passar para poder prosseguir. Pedimos desculpa pela filmagem, pois nossa câmera não consegue ficar estável dentro do ônibus. Parece uma verdadeira montanha-russa. Até os animais sentem dificuldades em se locomover pela rodovia. Os melhores trechos para se trafegar na rodovia 407 são as pontes, pois são de concreto. É rotina os veículos ficarem atolados ao longo da rodovia, como flagrou a nossa equipe de reportagem. O motorista nos informou que, além da situação precária da estrada, existe uma preocupação maior do que quebrar o seu veículo. São os assaltos, que acontecem todos os dias na rodovia. Somente ele já sofreu mais de 15 assaltos nos últimos anos. Estamos chegando em Vila Maiotá. Parece que o sofrimento está chegando ao fim. Só que não. Os buracos continuam na entrada da vila. Até que, enfim, chegamos ao destino. Vamos ouvir os moradores de Vila Maiotá para saber o que eles pensam a respeito da principal estrada que liga a cidade de Igarapé-Miri. Estamos no Porto do Açaí, na Vila de Maiotá, a vila mais hospitaleira do estado do Pará. Para saber as opiniões dos moradores sobre a PA 407, a principal estrada que liga a vila à cidade de Igarapé-Miri. Estamos com o senhor Benedito Farias, morador da Vila de Maiotá. Senhor Benedito, o que é que você acha sobre essa estrada aqui da PA 407 que liga a Vila de Maiotá a Igarapé-Miri? Não temos um prefeito que ajude e nem o governador do Pará. Se nós tivesse, estava boa. Olha, é meio difícil pelo seguinte, dá muito bandido. E nós não temos quem combata esses bandidos daí. Mas Deus vai conseguir para nós. O senhor tem, assim, uma esperança que melhore um asfalto de qualidade, com uma melhoria nessa estrada em termos de segurança? Tem. Se quando sair esse prefeito da vila vai ter. Enquanto esse nunca mais vai ter. Que ele é mina de vagabundo de Belém que ele traz para pagar aqui, na Vila Maiotá. Estamos com o morador de Vila de Maiotá, Magno Correia, comerciante. Senhor Magno, o que você acha, qual é a sua opinião sobre a PA 407 que liga a Vila de Maiotá à cidade de Igarapé-Miri? A situação é muito ruim a nossa estrada, porque tantas promessas que a gente tivemos aqui e nenhuma foi cumprida. Principalmente o governo do estado prometeu a licitação. Dezembro, que ia sair no final de dezembro, não saiu nada. Aí teve a cobrança, falou que final de janeiro. E até agora nada. A gente ficamos sem nada, sem estrada, sem ponte, que o prefeito também não faz nada aqui na Vila Maiotá e nem em Igarapé-Miri.
Inclusive ontem a gente estava em Garapé-Miri, tá só buraco a cidade. Tá um caos. E aí, em relação à segurança nessa estrada também, na 407, na principal via que liga a cidade de Garapé-Miri, vocês têm alguma preocupação a respeito dessa segurança? Tem alguns horários que a população costuma ter mais medo de frequentar essa via de acesso para Garapé-Miri? Tem sim, a gente tem uma preocupação e tem alguns horários que a gente tem medo de passar nessa estrada, principalmente a partir dos meio-dia até umas 2h30, 3 horas da tarde, que é o horário que acontece mais assalto nessa estrada. Estamos com o morador, senhor Lando Campelo. Senhor Lando, qual é a sua opinião sobre a estrada, a principal via de acesso a Garapé-Miri? Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado por ter nos visitado. E é uma tristeza o que a gente vê na Vila Maiatá, não é da agora. Eu tenho mais de 50 anos que moro aqui na vila, gosto da Vila Maiatá, tenho a oportunidade de não estar aqui, estou aqui porque gosto desse lugar, mas infelizmente nós temos passado pessoas que realmente não merecem mais, sabe? Não merecem mais que nós realmente vote para essas pessoas para não repetir o quadro que está realmente. Tem que ter uma mudança sobre isso. Nós não estamos falando as pessoas que estão no poder, porque isso há muitos anos nós estamos sofrendo isso aí, certo? Realmente a realidade isso aí. É uma incompetência realmente de que nós estamos vendo nos nossos dias, que não era para acontecer. Nós confiamos nas pessoas, realmente, e infelizmente está acontecendo isso aí. E os horários, a população tem algum horário específico que tem mais medo, ou um horário que é melhor de se trafegar nessa estrada? Nós fomos assaltados aqui 4 vezes, nós perdemos aquilo que tínhamos, que levaram, e nós conseguimos, ficamos realmente no vermelho. Deus me ajudou que, felizmente, compramos esse caminhão, pagamos pela misericórdia de Deus. Porque o que aconteceu com a gente anda todo assustado aí. Nós estamos vendo que você, como comerciante, vocês têm um caminhão. Vocês têm tido muito prejuízo com esse caminhão em relação a estar fazendo esse tráfego a Garapé-Miri, voltando para a Vila de Maiatá? Você sabe que essas peças aqui é de aço. Tive um dia que nós tínhamos mais de 5 mil reais aqui nessas peças aqui que quebrou tudinho. E sempre, constantemente, toda semana para a gente sair tem que fazer uma revisão no carro. O que é que você tem a nos dizer sobre essa estrada que liga, a principal estrada que liga Garapé-Miri? É um prazer estar falando, né, com os espectadores do jornal. Eu tenho a dizer o seguinte: Vila Maiatá se tornou uma forma de atração para bandido. Porque todas as pessoas que trafegam nessa estrada é muito fácil devido à questão dos buracos. É muito fácil para o bandido fechar alguém, finalizar um assalto muito rápido. Simplesmente por conta de que o tráfego é muito ruim, muito escasso. Não tem por onde tu correr, não tem como tu correr num carro ou em qualquer outro transporte, carro, moto, alguma coisa assim. Então o tráfego é muito ruim para que possa tá acontecendo isso. Então o que acontece? Facilita para que haja assaltos, facilita para que bandidos possam se organizar e pegar as pessoas na estrada. As pessoas não podem receber mais seu dinheiro. Funcionário público é muito fácil quando um funcionário vai fazer o seu recebimento no banco. Hoje a gente tem um caixa aqui, mas só que não consegue ter a demanda, ofertar a demanda que a população precisa para que possa receber os seus valores. E com isso o comércio cada vez mais ele afunila. Então a gente está perdendo muito com isso. Os comerciantes perdem com isso. As pessoas que trabalham em qualquer instituição, em qualquer forma de trabalho, ele acaba se perdendo com relação a essas situações. Então assim, Garapé-Miri tem perdido muito mesmo, a Vila Maiatá principalmente tem perdido muito mesmo, por conta dessas situações que acontecem, né, rotineiramente aqui nessa estrada. No caso de um assalto, teria Vila de Maiatá um lugar para você registrar a ocorrência, ou vocês precisam ir à cidade fazer esse tipo de ocorrência? O que acontece? Geralmente a questão de ocorrência, eu tenho aqui amigos que já foram assaltados 15 vezes. Eu, pelo menos, já fui assaltado 12 vezes, mas isso não vai para registro. Porque a Kombi não volta
não volta para fazer o boletim de ocorrência. As peruas não voltam, os motoristas não voltam, porque depois que acontece o assalto, o mais fácil é seguir caminho, é seguir viagem, né? E eles ainda prometem o seguinte: se voltar, né, acontece o pior. Então a gente está à mercê dos bandidos. A qualquer momento, a qualquer hora a gente pode ter, não existe hora fixa, né? Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser caminhão, pode ser carro pequeno. A qualquer momento a gente pode sofrer um problema muito sério e até perder uma vida. Eu tenho um amigo do coração que faleceu mediante um assalto aqui. O meu amigo Lucas, que ele é sempre lembrado por diversas pessoas aqui da vila. Então perdeu a vida por conta de um assalto mal sucedido. Ele não parou a moto que ele estava e os assaltantes atiraram na costa dele. Infelizmente ele veio a falecer. Então é para ser lembrado uma pessoa que não fazia mal para ninguém, era trabalhador, né, um menino que era exemplo para muitas pessoas e que hoje perdeu a vida por conta de uma situação constrangedora, né, por falta de políticas públicas que possam, né, nos ajudar a resolver um problema como esse. Quero chamar a atenção do governador do estado do Pará, senhor Helder Barbalho, para tomar providências a respeito da PA 407, que liga a cidade de Igarapé-Miri à Vila Maiotá. Eu posso falar com propriedade, pois fui com a equipe do Jornal Miriense Online e presenciei o sacrifício que esse povo passa ao trafegarem nessa rodovia. Sem policiamento, sem asfalto, em péssimas condições. Imagine uma pessoa idosa. Imagine passar por uma jornada dessa, uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia. O povo está cansado de promessas. Se for para ficar na promessa, nem venha. Agora, se for para fazer o trabalho, o Jornal Miriense Online terá o prazer de mostrar. E agora, no último episódio da série O Clima Político em Igarapé-Miri, 3 personalidades mirienses comentam sobre a política em Igarapé-Miri. Professora Aldenora, qual é a sua opinião sobre a cultura política de Igarapé-Miri? Historicamente, a gente vê uma participação maciça da nossa comunidade no início do processo, né? Eleições. Mas, após as eleições, a gente vê aquele esvaziamento. Foi feita a escolha, mas não se acompanha, nós não temos essa cultura de acompanhar os projetos de governo, analisar o trabalho que está sendo desenvolvido pelos nossos representantes. Porém, na atual conjuntura, a gente percebe que algumas mudanças já estão acontecendo. Por exemplo, você vê uma maior participação hoje nas sessões da Câmara, você vê as redes sociais hoje, há um debate maior em relação a essa temática da política. Então, são sintomas de que algumas mudanças já estão acontecendo. Essas mudanças são na postura do cidadão, que hoje já está mais participativo, mais crítico. Então, isso é salutar para esse nosso processo político, a nossa participação, consciente, crítica, mediante a nossa realidade. É somente a partir do momento que eu concebo a minha participação como fundamental, importante dentro desse processo, é que eu posso pensar em conseguir conquistar aquelas mudanças que tanto pensamos, tanto sonhamos. Então, há sim uma cultura de muitos anos de distanciamento, mas ela vem mudando. Nós, atualmente, vivemos um clima político bastante tenso, mas, por outro lado, o cidadão está mais participativo, está mais ativo dentro da política. Então, isso é um bom sintoma de que a gente está se conscientizando que a nossa participação ela é fundamental
dentro do processo político. Professor Hermílio, em relação às eleições desse ano, sabemos que é ano de eleição. Como está o clima político em Igarapé-Miri? Nas suas palavras. Eu quero logo começar a minha resposta mostrando uma preocupação minha. A minha preocupação é que hoje, por exemplo, os inimigos do outro pleito eleitoral, hoje já são amiguinhos. Aqueles que se degladiavam contra suas ideias, suas ideologias na eleição passada, hoje estão juntos. Então, a gente já percebe que hoje há uma diversidade de candidatos. Mas também dentro dessa diversidade a gente está vendo os mesmos nomes, as mesmas caras, outro ali que são novos nesse campo eleitoral, nessa vida política pública, mas a gente está percebendo assim que eles já começam a costurar os seus acordos, fazer seus aconchavos com pessoas do passado e que a gente percebe que não tiveram compromisso nenhum com o município. Só fizeram coisas que é em benefício próprio. A minha grande preocupação aqui em Igarapé-Miri, tanto na eleição para vereador quanto na eleição para o executivo, para prefeito, é no sentido que dessa questão da troca de favores, na questão do nepotismo, na questão do umbigo. Porque a gente percebe que aqui todos, depois que se elegem, eles mudam a sua faceta, eles mudam as suas falas. A gente percebe que depois que os palanques são desfeitos, a história muda. Aquela plataforma de governo, aquele programa de governo parece que vai por água abaixo, que a gente não vê acontecer nada. E a minha grande preocupação hoje é nesse sentido de que a gente está vendo quase as mesmas caras e os mesmos grupos de apoiadores. Nós já tivemos muitos políticos bons, pessoas boas, só que apenas com bondade não se administra bem o município, não se faz uma boa política voltada para o bem-estar do cidadão. No entanto, essas pessoas que eu digo que eram pessoas boas, poderiam ter feito sim um governo bom, poderiam ter feito algumas coisas que viessem enriquecer o nosso município. No entanto, a maioria das pessoas que assessoram, a maioria que são os seguidores de perto desses políticos, vereadores, prefeitos, só estão interessados em si mesmo, em benefício próprio. Então, o que eu vejo hoje para Igarapé-Miri é que apenas está acontecendo uma reprodução histórica do que foi a eleição passada e a anterior e outras e outras. Eu não estou vendo, por enquanto, ainda alguma coisa de novidade, alguma coisa de diferente, onde a gente diga, este candidato A, este candidato B, realmente ele vem para fazer acontecer. E acontecer um Igarapé-Miri melhor, um Igarapé-Miri bom para o seu povo. David Farias, a pergunta é a seguinte: na história, em algum momento, Igarapé-Miri já foi considerado uma cidade mais desenvolvida em comparação com as cidades vizinhas? Se nós analisarmos assim, principalmente o século XIX, vamos dizer a primeira metade do século XX, nós vamos perceber que na primeira metade do XIX, quando Igarapé-Miri é levado a município, nós temos a Baitetuba e a região do Cairari, que é uma região que hoje compõe o município do Moju, são distritos de Igarapé-Miri. Em 1823 ocorre a abertura do canal, depois ocorre por reiteradas vezes a ampliação desse canal, e a partir da abertura do canal de Igarapé-Miri, Igarapé-Miri se transforma num entreposto comercial. Sabendo que no século XIX a principal via de circulação de pessoas e mercadorias eram os rios. E o principal porto que abarcava toda essa produção aqui do Baixo Tocantins era o Porto de Belém. Então a viagem pela Bahia era uma viagem muito perigosa. Então o canal de Igarapé-Miri se transformou numa válvula de escape para todos os produtores que queriam escoar sua produção,
certo? Então, Igarapé-Miri se transformou num entreposto comercial. Isso significa dizer que todas as pessoas, todos os comerciantes que estavam indo em direção a Belém, de alguma forma paravam em Igarapé-Miri, seja para abastecer, seja para fazer uma troca de mercadorias. E nesse momento nós temos um primeiro elemento que fez com que Igarapé-Miri fosse uma cidade economicamente mais forte do que, por exemplo, Abaetetuba e Moju. Então, Igarapé-Miri como entreposto comercial. Mas nós temos também um outro viés, né, no século XIX e até a década de 70 do século XX, que é a economia açucareira no município. Se no século XX nós temos essa economia já forte, no século XIX, fomentada pela mão de obra escrava, isso ainda era mais evidente. Existe um relatório de província que está disponível na hemeroteca digital, ou melhor, no site da Universidade de Chicago, que mostra a quantidade de engenhos que havia em Igarapé-Miri na segunda metade do século XIX. Então nós temos aí aproximadamente 100 engenhos em pleno funcionamento. Engenhos e engenhocas, engenhos movidos a vapor, outros engenhos movidos a água e outros movidos a animais. Então era uma série de empreendimentos agrícolas que fazia com que Igarapé-Miri tivesse, depois da comarca da capital, Belém, que tivesse o maior quantitativo de mão de obra escrava. E dessa região aqui era a região que mais produzia aguardente. Então, era uma série de empreendimentos agrícolas que faziam com que a economia de Igarapé-Miri, no século XIX e até a primeira metade do século XX, fosse uma economia muito forte, muito pulsante. Mas aí nós temos uma marca que faz com que Igarapé-Miri, não obstante a toda a sua produção, a sua evidente vocação agrícola, e tudo isso parece que vá pelo ralo, nós temos a questão da corrupção realmente. Então, quando a gente analisa os jornais periódicos do século XIX, nós vemos tantas notícias relacionadas à corrupção nas eleições em Igarapé-Miri, as fraudes nas classificação dos eleitores, porque no século XIX as eleições eram diferentes do que ocorre hoje. Era um pequeno número de pessoas que poderiam votar e havia uma classificação desses eleitores. Então, os jornais, principalmente o Jornal do Pará, que era um periódico muito conhecido naquele momento, relatava os diversos casos de violência e de fraude nas eleições. Então, nós temos no século XIX e no século XX, Igarapé-Miri como a principal cidade aqui dessa micro-região do Baixo Tocantins, maior do que Abaetetuba, maior do que Moju. Mas o tempo foi passando, a má administração foi chegando, os casos de corrupção, e a gente está nesse estado de coisas que se encontra hoje. Ok. Chegou a hora das considerações finais com nossos convidados, certo? Iremos agora pedir a eles que deem alguma palavra ao eleitor miriense que vai para as urnas no ano de 2020, escolher os administradores, pois é uma missão muito importante para os mirienses. É uma jornada que nós temos que trilhar realmente, e vamos dar agora as considerações finais de cada um, e eles possam dizer alguma coisa aos eleitores mirienses. Professora Aldenora. Agradecer a oportunidade e desejar ao povo miriense que essa eleição seja uma eleição diferenciada para a gente, né? Que esse nosso bate-papo inicial aqui possa, né, se desdobrar em outros momentos, né, dentro da nossa comunidade, outros momentos de conversa, de reflexão, de debate. Que este primeiro momento em que nós nos dispomos a falar, a conversar um pouquinho, possa, sim, servir para que essa nossa consciência crítica participativa seja, né, cada vez maior. Porque se nós almejamos mudanças, essas mudanças vão começar dentro de cada um de nós, né? Então, que esse momento também seja, né,
comum, né, cada vez mais dentro da nossa comunidade. Professor Hermílio. Em primeiro lugar, quero agradecer a essa equipe do Jornal Miriense pelo convite que me fizeram. Quero dizer que já no início do Jornal Miriense, eu participei com o Dorival Galvão, que me chamou para me escrever alguns artigos. Hoje, já neste outro formato, agradecer a vocês por terem me dado essa oportunidade, visto meus valores, e aqui estou. O que eu quero colocar é assim, que o prefeito atual, os vereadores atuais que ainda estão na Câmara, que olhem para Igarapé-Miri com mais zelo, com mais cuidado, que eles se vejam enquanto povo, que eles façam em empatia. O que é empatia? É ver no outro aquilo que quer para si. Que os candidatos futuros, esses candidatos a vereadores que já têm uma listagem, a prefeito, pense realmente no Igarapé-Miri melhor, mas melhor para o povo, não para eles. Que eles procurem levar mais a sério, que o nosso povo é um povo bom. Mas de décadas para cá nós não tivemos mais sorte com prefeitos, com vereadores. Que eles levem mais a sério, que eles não brinquem com o povo, que eles pensem enquanto povo. E eu quero finalizar a minha fala dando parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, em nome aqui da professora Aldenora, parabenizar todas as mulheres de Igarapé-Miri, do mundo inteiro, dizer assim que a luta delas não foi em vão. Em 32, elas conseguem conquistar o voto e na Constituição de 1934 é incorporado o voto feminino na Constituição apenas como facultativo. Apenas no Código Eleitoral de 1965 é que o voto feminino ele vai se equiparar ao voto masculino e que elas façam valer esse voto hoje, realmente se equiparando a questão do voto em Igarapé-Miri, que não deixem que a sociedade machista as trate como sexo frágil, mas que elas mostrem que elas são mulheres, são mães, são amigas, são irmãs, são esposas, mas acima de tudo são mulheres capacitadas, são mulheres com autonomia, são mulheres inteligentes, que têm condições e são capazes de fazer a mudança acontecer. E que a partir, por exemplo, desse momento histórico que a gente está vivendo, as mulheres mostrem a força que elas têm. E que esse Dia Internacional da Mulher, que será no domingo, não seja apenas um dia de dar uma caixa cheia de coração, cheia de laçarote para as mulheres, mas que o maior presente que elas podem merecer é o respeito e os valores que elas merecem ter por parte de outras pessoas e das instituições, que não sejam apenas vistas como símbolo de sexualidade, como símbolo de prazer, mas como pessoas autênticas e de valores. Obrigado. David Farias. Bem, eu gostaria de agradecer o convite, né? Me senti muito honrado de estar aqui. E as minhas considerações finais vai muito em função daquilo que eu sinto enquanto jovem na sociedade miriense. Nesse debate aqui, eu me sinto representando uma porção de jovens que aqui em Igarapé-Miri são cheios de talentos. Nós temos muitos músicos, nós temos muitos jovens muito bons, e o nosso desejo é que esse novo momento político que vem chegando seja um momento em que a juventude seja olhada com mais carinho. Sabe, os nossos jovens precisam de projetos sociais, os nossos jovens precisam ser olhados com mais carinho. Nós perdemos todos os anos muitos jovens para a criminalidade e nós precisamos que os nossos políticos olhem com atenção para o nosso sistema educacional. Os nossos jovens têm que sair de Igarapé-Miri para cursar um nível superior, e já era para nós termos aqui um polo de grande porte, de Universidade Federal, da UEPA. Nós temos condições para isso, nós temos demanda de alunos para isso. Então, o meu desejo é que a juventude miriense também se engaje nesse novo processo, nesse processo eleitoral, e que a gente possa fazer valer a nossa voz.
nós precisamos de cultura, nós precisamos de esporte, nós precisamos de lazer, nós precisamos de políticas que façam com que os jovens eles tenham opções e que a marginalidade não seja atrativa. Então, eu deixo essa minha palavra a todos os jovens e a todos, muito obrigado. Nós do Jornal Miriense Online agradecemos a participação dos nossos convidados. Não temos nenhum viés político. Somos um jornal neutro. Queremos apenas o desenvolvimento de Igarapé-Miri. Estamos aqui para lutar junto com você, para que Igarapé-Miri se desenvolva. Igarapé-Miri se torne grande como é. Esperamos poder ter sanado algumas dúvidas e também ajudado de alguma forma o processo eleitoral desse ano. Agradecemos a todos os inscritos em nosso canal no YouTube e aos seguidores da nossa página no Facebook. Agradecemos também a todos os patrocinadores que, assim como o Jornal Miriense Online, acreditam na população miriense e no desenvolvimento de Igarapé-Miri. Obrigado!